E aí, pessoal do YouTube? Beleza? Hoje eu trouxe pra vocês não uma teoria, não uma análise, na verdade talvez seja os dois, eu não sei, talvez seja só uma paranoia minha, que é como Machado de Assis inventou Black Mirror. Eu sei que esse é um título muito forte pra colocar num vídeo, como Machado de Assis inventou Black Mirror, oh meu Deus. Mas é que, eu não sei, não tem outra coisa, tipo outro... Sabe, não tem como resumir isso num título. É uma coisa que eu pensei. Na verdade, eu tive essa ideia. Eu comecei a pensar nisso no sábado, quando eu fui pro cursinho. E eu tive aula de literatura sobre Machado de Assis. E eu comecei a perceber que a escrita dele, as histórias dele são completamente Black Mirror. E vocês vão entender por quê durante a explicação que eu vou dar nesse vídeo. Então não se preocupem, não vai ficar tão bizarro assim quando a gente chegar no final, ok? Mas antes de mais nada, eu preciso contextualizar vocês. Vocês precisam entender... da onde que eu tirei isso, Machado de Assis e Black Mirror do nada. Então eu vou explicar pra vocês quem foi Machado de Assis e como isso vai se encaixar durante o vídeo, ok? Certinho, vamos lá. Machado de Assis foi um escritor brasileiro, talvez o mais famoso, não tenho certeza, sobre isso, do século XIX. Ele foi o pioneiro do realismo no Brasil, a escola literária Realismo, foi ele que trouxe pra cá. Ele foi o fundador da Academia Brasileira de Letras. Uau, é isso aí. E, obviamente, ele é o inventor de Black Mirror. Ok, eu não tô falando sério, tá, gente? Pelo amor de Deus, é apenas uma brincadeira. É que agora, hoje em dia, tem que explicar, que você tá brincando. Ele não realmente criou Black Mirror, tá? Essa é a forma que eu tô interpretando isso, mas ele não inventou Black Mirror. Apenas entendam isso. Agora eu vou explicar pra vocês a diferença entre o realismo no Brasil e no resto do mundo. Porque tinha uma grande diferença, tanto em como a sociedade funcionava aqui e lá fora, e como a escrita funcionava aqui e lá fora. O que vocês têm que saber é que o realismo, ele foi uma escola literária que era contrária, ela foi criada em oposição à escola literária anterior, que era o romantismo criado pelos burgueses. No romantismo era aquela coisa, romance, o romance que a gente conhece, o romance amoroso, porque tem a idealização da mulher, a mulher perfeita, o amor salva todas as coisas, a família e, sabe, dessa forma era o romantismo. E o realismo veio em oposição a isso, trazendo a sociedade, como ela é, uma análise da sociedade, uma análise racional. Portanto, não tinha mais a idealização da mulher. Os fatos eram apresentados da forma mais detalhada e da forma mais fiel possível à realidade, nada de fantasioso. A linguagem era objetiva e, claro, era uma crítica à burguesia da época. Eles criticavam bastante a burguesia durante o período do realismo. Agora, no Brasil, a gente tem que considerar o quê? No Brasil, a gente tem aquela coisa chamada jeitinho brasileiro. Compreendem? Pois é. Seguinte, o movimento realista... ele era algo feito contra os burgueses numa época em que a escravidão já havia sido abolida. Ou seja, todas as pessoas, teoricamente, eram iguais. O problema é que, no Brasil, a escravidão foi abolida totalmente na força. Eles fizeram isso para manter relações comerciais com a Inglaterra. Ou seja, eles aboliram a escravidão, mas não aboliram, entendeu? Mesmo que não existisse mais a escravidão em si, ainda existiam senzalas nas grandes fazendas e existiam escravos. Só que agora surgiu uma nova classe social, a classe dos homens livres, que era o quê? Eram, médicos, eram advogados, sabe? Esse tipo de pessoa. E eles faziam o quê? Qual que era a deles? Eles recebiam paparicos, dinheirinho, dos latifundiários em troca do quê? De oferecer os serviços e ainda falar bem, certo? Do burguês. Portanto, eles não podiam criticar os burgueses porque eram os burgueses que mantinham eles. E Machado de Assis foi um deles. Ele era um homem livre. Portanto, ele não podia criticar diretamente a burguesia aqui no Brasil, porque era deles que vinha o sustento, certo? Então ele fez o quê? Ele deu uma contornada, como a gente pode ver em obras póstumas de Brás Cubas. Que, para quem não leu, é o quê? Brás Cubas é um burguês
Ele é um burguês que já morreu. E depois de morto, ele conta a trajetória de vida dele. E por ele estar morto, como ele tá morto, ele pode falar o que ele quiser. Então as aparências não importam mais. E ele mesmo fala de todo mundo, xinga todo mundo, age igual um merdinha. Ele é um merdinha completo. Vocês têm que ler esse livro. Muitas pessoas têm raiva dele, mas na verdade ele é um livro muito bom. É que você tem que ver pelo lado social da coisa, o lado crítico da coisa. É interessante de ler. Mas então, dessa forma, ele conseguiu criticar a burguesia ainda gostou desse livro. Então ele fez tudo bem disfarçadamente. E depois de morto, até inclusive um professor meu disse que depois que ele morreu, os burgueses perceberam essa crítica que ele estava fazendo a eles. E, tipo, eles ficaram putaços e começaram a falar que Machado de Assis escrevia mal, e porque não sei o quê, e porque ele era ruim. Só porque perceberam a crítica que foi feita. Certo? Contexto dado. Agora deixa eu explicar como isso vai se conectar com o nosso queridíssimo Black Mirror nos dias de hoje. Vocês conhecem a história de um homem comum que, numa noite qualquer, de repente, assim, começou a suspeitar que a mulher dele estava traindo ele com um amigo da família e acabou ficando paranoico por isso? Ou então aquela outra, de um cara que ele adorava ser paparicado, amava, todos paparicavam e ficavam em volta dele, falando sobre como ele era incrível e como as roupas dele eram maravilhosas, como ele era um militar incrível. Mas no fim isso tudo era uma ilusão da cabeça dele. E ele acabou solitário e completamente louco dentro da sua solidão. A primeira, é claro, é Dom Casmurro, de Machado de Assis. E a segunda é O Espelho, também do Machado de Assis. Eu peguei vocês agora, né? Porque eu também fui pega nessa, eu comecei a perceber assim, eu falei, não é possível. Não é possível. Agora vocês estão entendendo onde eu quero chegar com esse vídeo de como Machado de Assis inventou o Black Mirror? E agora eu vou fazer uma brincadeira com vocês pra vocês verem o quão próximo Machado de Assis tá de Black Mirror. Que é o nosso Black Bingo! O Black Bingo funciona assim. Eu vou falar as características de uma obra de Machado de Assis e vocês veem se essa característica tá presente em Black Mirror, certo? Depois vocês anotem aí nos comentários pra mim quantos pontos vocês fizeram no Black Bingo. Uma análise crítica da sociedade baseada em uma história com personagens. Um desenrolar de fatos que inicia aparentemente bem, mas acaba desmoronando em bizarrice. Não tem final feliz. Um final ambíguo e vazio que pode ser interpretado por aquele que assiste ou lê. É isso aí, gente. Machado de Assis inventou Black Mirror. Outra coisa interessante que Machado de Assis e Black Mirror têm em comum: o mistério em relação aos seus finais. Se vocês repararem bem, todas as discussões, ou a maioria delas, sobre Black Mirror ou sobre Machado de Assis, é sobre os finais das histórias. Só que aqui tá, deixa eu revelar uma coisa pra vocês. Vem cá, vem cá, vem cá. Eles enganaram a gente. E por que eles enganaram a gente? Porque o final não é importante. É aí que tá, o final não é o que eles querem mostrar pra gente. A gente que tem essa mania de ficar querendo saber o que acontece no final. Mas nas obras de Machado de Assis e de Black Mirror, isso não importa. Por que saber se a Capitu traiu o Bentinho é importante, depois de tudo que foi apresentado no livro? Ou então, por que saber o que é uma caixa de ursinhos caída numa fábrica velha, depois que uma mulher quase se matou pra ir lá pegar, num filme em branco e preto? Por que é importante saber o que é aquilo no final, depois de tudo que foi mostrado? Não é importante. O importante não é o fim nessas obras. O importante é o que se passa durante. E é nisso que a gente tem que prestar atenção quando a gente lê esse tipo de coisa. Sendo obras com características realistas, tanto Black Mirror quanto os textos de Machado de Assis, eles estão procurando mostrar como a nossa sociedade está. Eles não querem mostrar o que a gente tem de ruim, ou, porque a sociedade é péssima e não tem esperança. Eles mostram isso justamente pra gente perceber o quão doente a gente tá. E por mais no futuro que se passe um episódio de Black Mirror,
ele sempre vai ter um tema atual. Porque o tema de Black Mirror e de Machado de Assis não é tecnologia ou não é a riqueza, a burguesia, um príncipe, uma princesa, um conde, um duque. Não é esse o tema é a sociedade. E como a gente precisa parar de fazer certas coisas. Ou como a gente precisa continuar fazendo certas coisas. Ou como a gente precisa mudar certas coisas. E eu acho que, em parte, é por isso que algumas pessoas não conseguem entender Machado de Assis e Black Mirror. Acham chato ou acham sem sentido algum. Porque os dois, eles contam pra gente uma história como alguém contaria na vida real. Não tem bem um começo definido ou um fim definido. Quando você tá contando uma história pra alguém, você não termina a história com e fim. Tipo, você só termina de contar a história e vida que segue. Porque a gente sabe que na vida real nunca vai existir um final que conclua tudo.